Bom dia, quarto ano, tudo bem com vocês? Hoje a nossa atividade é de ciências. Nós vamos continuar falando das relações ecológicas. Nós já tínhamos falado de três tipos de relações ecológicas. Falamos das relações harmônicas, que são aquelas que não têm prejuízo para ninguém. Nós falamos da protocooperação, da sociedade e do comensalismo. Hoje nós vamos falar de mais três tipos, que são a competição, a predação e o parasitismo. Só que essas três relações que nós vamos falar hoje são chamadas de relações desarmônicas. Por que elas são desarmônicas? Porque uma das partes envolvidas vai ter algum prejuízo, né? Ela não vai ter benefício nenhum com aquela relação e, pelo contrário, ela vai se prejudicar. A primeira que nós vamos falar é a competição. Essa relação ela pode acontecer entre seres da mesma espécie ou entre seres de espécies diferentes. Eles vão competir por quê? Pelos recursos naturais. Alguns recursos naturais, como, por exemplo, água, alimento, território, luz, e também eles podem competir para a reprodução, como acontece muitas vezes entre seres da mesma espécie, onde os machos brigam, né, competem para ver quem vai ser o macho reprodutor daquela espécie, daquele grupo ali. Então aqui a professora trouxe algumas imagens. Aqui é uma competição entre os ursos, então são entre seres da mesma espécie. Aqui já não são mais entre a mesma espécie, estão disputando ali o alimento. Daí aqui também já pode ser uma disputa por reprodução, porque são seres também da mesma espécie. E aqui novamente nós estamos vendo a disputa aqui entre seres de espécies diferentes, pode ser por alimento ou por território, né, por água, enfim, por diversos recursos que os seres podem competir entre eles. No nosso livro, ele traz o exemplo da floresta. As plantas mais altas conseguem mais luz e existe uma competição entre elas para ver quem vai conseguir melhor espaço, para conseguir mais quantidade de luz solar para fazer a fotossíntese que nós sabemos que todas as plantas fazem. Aqui a gente tem o exemplo também do tatu-bola com a coruja, que eles podem competir pelo território. Então, no nosso livro, depois vocês podem voltar, podem realizar a leitura desses textos, mas basicamente está falando o que a professora está explicando para vocês aqui no vídeo. Depois nós vamos para a relação de predação. Também é desarmônica, porque uma das partes sai em desvantagem, né? Perde sua vida nesse caso. O predador é aquele que vai o quê? Se alimentar de outro organismo, de outra espécie. Então, ele vai matar e vai comer. No caso aqui, essa águia é o predador e o peixe vai ser a presa, porque está servindo de alimento. Aqui, a leoa aqui, ela está sendo o quê? A predadora, ela que está comendo, ela que está se alimentando. E a zebra está sendo a presa. No nosso livro, traz o exemplo de um pássaro que está se alimentando de uma libélula. No caso aqui, o pássaro é o predador e a libélula vai ser a presa. Quem tem benefício é o pássaro, quem sai perdendo é a libélula. E a terceira relação, que nós vamos falar hoje, também desarmônica, é o parasitismo. O que acontece com o parasitismo? O parasita ele se instala em outro ser para obter recursos vitais do hospedeiro em que ele está. E ele sempre vai prejudicar esse hospedeiro. Aqui a gente tem exemplo de um carrapato e aqui a lombriga que fica instalada no intestino humano. Então eles se instalam no determinado lugar, em outro ser, e vão retirar tudo de bom que esse ser tem. E assim prejudicando esse ser que eles estão parasitando então. Aqui no nosso livro também traz o exemplo da lombriga, que é o parasita do ser humano, e do carrapato em um cachorro nesse exemplo aqui. Então, o carrapato também é o parasita, ele vai ficar num ser que a gente chama de inquilino ou hospedeiro, e ali ele vai retirar os benefícios para a vida dele, mas esse benefício vai prejudicar o outro.
A partir daí, então, nós vamos para as nossas atividades. A primeira atividade, vocês vão ter alguns exemplos, tem o desenho e explicando a relação, e vocês vão ter que dizer se os seres estão se beneficiando ou tem algum ser que pode ser prejudicado. Então, na letra A, as formigas vivem juntas, partilhando o alimento e dividindo o trabalho. Nessa relação, todos os seres se beneficiam ou os seres podem se prejudicar? Então, nós já vimos ali nas outras relações ecológicas que o formigueiro é uma sociedade. E na sociedade, todos os seres se beneficiam, né? Porque eles trabalham em conjunto. Então, a letra A, vocês vão assinalar essa alternativa. A letra B, o carrapato vive na pele do cachorro sugando o seu sangue. Todos têm benefícios? Ou o benefício é para o carrapato e o prejuízo é para o cachorro? Nós acabamos de falar sobre esse exemplo, né? O carrapato somente vai se beneficiar. O cachorro vai sofrer prejuízo, porque ele está perdendo sangue, né? A garça alimentando-se de peixes. Só tem benefícios ou o benefício é só da garça e o prejuízo é do peixe? O benefício é só da garça, né? Porque o peixe vai morrer, porque ele vai servir de alimento para a garça. A letra D, ela ainda está ali na página 28, mas ela termina na página 29, tá? Na página 28, vocês vão lá falar sobre as rêmoras que se alimentam dos restos de comida do tubarão. Esse exemplo tem no nosso livro das outras relações que nós falamos na aula passada. Há benefício para a rêmora e para o tubarão é indiferente ou há benefício para a rêmora e o prejuízo para o tubarão? Então, nós vimos lá que a rêmora fica ali no tubarão e ela come o resto de alimento que o tubarão deixa cair da boca. Então, ela não prejudica o tubarão e para ela é bom, porque ela tem o seu alimento. E agora, depois que vocês assinalarem as 4, aqui a letra A, B, C e D, vocês vão vir aqui embaixo e vão associar. Qual dessas relações é o comensalismo? Vai colocar a letrinha referente aqui. Nós já vimos que o comensalismo é quando os seres se beneficiam, um deles, com o alimento. Então, tá aqui, ó, letra D. Sociedade. Quem aqui está vivendo em sociedade? Nós também já vimos que são as formigas. Predação. Quem está predando, matando outro ser para se alimentar? Na letra C. E o parasitismo é o exemplo do carrapato que está na letra B. Então, aqui entre esses parênteses, vocês vão pôr as letras correspondentes. A número 2, vocês têm na lateral da folha essas carinhas aqui, ó. Algumas estão sorrindo, outras estão indiferentes e outras estão com a boquinha virada para baixo, representando que ele está sendo prejudicado. Então, vocês vão analisar as alternativas e vão colar essas carinhas, vocês vão recortar aqui do ladinho da folha e vão colar a carinha correspondente para cada ser. Se ele está tendo benefício, você vai colocar uma carinha sorrindo. Se ele está tendo prejuízo, você vai colocar essa carinha com a boca virada para baixo. Se ele não está tendo prejuízo e nem benefício, você vai colocar ele com essa carinha aqui de indiferente, para ele tanto faz, tá? Então, vamos lá. Tamanduá alimentando-se das formigas. O tamanduá tem benefício? Tem, porque ele está tendo o alimento. Então, vocês vão colar qual carinha aqui? A carinha sorrindo. E as formigas? Elas estão servindo de alimento. Ela está tendo vantagem nessa relação? Não, né? Ela está sendo prejudicada. Então, vocês vão colar qual carinha? Essa, com a boquinha virada para baixo. Na letra B, a rêmora alimentando-se dos restos de comida do tubarão. A rêmora está tendo benefício? Está, porque ela está se alimentando, então uma carinha feliz. O tubarão, ele está sendo prejudicado? Não. Está tendo benefício? Também não. Para ele é indiferente. Então, vocês vão colar essa carinha aqui, ó, que tem essa boquinha reta, que para ele tanto faz. Essa relação não beneficia, mas também não prejudica. E a última letra C, a gente tem o exemplo da borboleta alimentando-se do néctar de uma flor.
Então, a borboleta, quando ela está se alimentando, para ela é vantagem essa relação? Para ela é. Então, qual é a carinha que vocês vão colar? Vão colar a carinha sorrindo. Para a flor, é bom essa relação? Também é boa. Por que também é boa para a flor essa relação? Porque quando a borboleta se alimenta do néctar, ela leva com ela o pólen da flor e vai polinizar outra flor. Então, para as duas, essa relação é boa, né? Então, nos dois casos, vocês vão pôr a carinha feliz. A professora tinha falado que a letra C é a última, mas não é. É a última dessa página, porque a letra D vai estar virando a página. Então, vocês tomem cuidado para não esquecer. A letra D vai estar na página 30, tá bom? Só a letra D. O número 3, o número 4 e o número 5 nós não vamos fazer hoje, tá bom? Então, a onça pintada alimentando-se de uma capivara. A onça pintada tem benefício, então a carinha dando risada, porque ela tá matando outro ser para se alimentar. E a capivara, que vai ser a presa, não tá tendo benefício nenhum, pelo contrário, tá tendo prejuízo. Então, na capivara, vocês vão colar a carinha triste, com a boquinha virada para baixo, tá bom? Então, as nossas atividades são essas. Qualquer dúvida que vocês tiverem, alguma coisa que vocês não tenham entendido, é só chamar a professora, tá ok? Uma boa atividade para vocês e até a próxima aula.